Quando nos tornamos sentidos com a vida, ela pode parecer ter perdido o sentido. Parece até meio sem sentido isso que eu estou falando aqui. Mas Fabi, quando eu fico sentido com a vida, a minha vida pode perder o sentido? Pois é, gente, começando agora mais um do nosso hashtag Segundou. Eu sou Fabiana Chitton, especialista em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Estou aqui nessa segundona para falarmos sobre sentido na vida. Você já deve ter ouvido bastante falar sobre as coisas fazerem sentido. Eu mesma uso muito essa expressão aqui. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Né? Mas o que realmente faz sentido para você? O que realmente te faz sentir? Essa é uma indagação que vem aí na minha cabeça faz um tempo, né? Nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal estamos ali sempre cavucando, né? Nós mesmos, para descobrirmos e redescobrirmos todos os dias aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que nos motiva, o que motiva a nossa ação. Afinal, motivação, né, é algo presente na vida aí de qualquer pessoa que trabalhe com desenvolvimento pessoal. E eu sou uma pessoa que gosta muito de procurar as palavras no dicionário, né? Quando eu vou falar sobre alguma palavra, a primeira coisa que eu faço para compreender melhor aquele verbete, lembrando do nosso professor Pasquale, o caminhão do gás está passando, né? Acho que ele fez um acordo de sempre passar quando a gente começa o hashtag Segundou, pra gente lembrar que tem que dar um gás aí nessa semana. Mas vamos lá, dar aquele gás na nossa semana então, falando sobre sentido. Então, sempre que eu vou trazer um tema e ele está relacionado a uma palavra, eu gosto de ir ao tradicional dicionário, né? Para a gente saber os sentidos, né? Gente, agora eu lembrei de uma coisa tão antiga, né? Tu chamava de pai dos burros, ó, quem diria? Pois é, gente, se a gente não quer ficar assim burros, né? Vamos lá a buscar este conhecimento. E assim que eu joguei lá, né, no nosso tio Google, a palavra sentido, o primeiro significado que veio e que me surpreendeu foi o seguinte: sentido, adjetivo, que se ofende ou melindra facilmente, suscetível, sensível, o que causa pesar, plangente, lamentoso. E, gente, eu levei um choque. Eu falei assim, olha só, se muitas vezes a gente fica procurando sentido na vida e quando eu vou descobrir o real significado da palavra sentido, ele traz algo que ofende, né? Algo sensível, lamentoso. E aí, não contente, eu fui procurar um outro dicionário aqui, né? Esse primeiro trouxe para mim sentido como um adjetivo. Lembrando aqui os tempos de colégio, adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo, né? Então, ou seja, se eu procuro o sentido e o sentido traz pesar, eu estou trazendo pesar para a minha vida, aí fiquei aqui eu na dúvida. Aí busquei em outro lugar onde encontrei sentido como substantivo. Então agora eu não vou na qualificação, vou no real significado da palavra, né? E aí ele vem como utilização do significado em diversos contextos, acepção, definição, sentido conotativo ou figurado. Deixa eu subir aqui que eu acho que tinha mais alguma coisa aqui em cima. Não, significação de uma palavra, significado. Aí começou a fazer sentido o significado de sentido, né? Sentido que dá um significado. Mas o que me chamou a atenção aqui? Aqui de novo aparece, né, como um adjetivo que expressa estado de tristeza, triste, pesar. E o que me deixou mais intrigada foi o final, gente, de ver aqui que sentido é sinônimo de
triste é também o contrário de alegre, de contente, de satisfeito e de divertido. E aí eu fiquei me questionando, né? Várias vezes a gente se pergunta, né? Parece que a minha vida perdeu sentido, né? Quando eu falava isso, pra mim é porque minha vida perdeu um porquê, perdeu uma razão, perdeu um motivo. Mas quando eu fui olhar para esse sentido, eu falei assim, gente, se sentido é o oposto de alegre, de contente, de satisfeito e divertido, como que eu vou conseguir buscar um sentido para a minha vida? Será que eu estou olhando para o sentido, né, como algo triste, algo pesaroso na nossa vida, né? Por quê? Aí que eu fui entender, né, aquela expressão, né? Aí eu fiquei sentido com o que você fez para mim. E aí me vem uma indagação, né, gente? E eu postei uma frase estes dias que pra mim faz muito sentido, né? Se faz sentido, há que sentir, né? E o que acontece? Quando eu digo para uma pessoa que eu fiquei sentida com ela, né? Engraçado. Porque quando alguém nos faz feliz, né? Ou nos traz uma alegria, eu também posso dizer que fiquei sentida, senti aquela alegria. Mas é engraçado como a gente usa, né? Engraçado. Como a gente vem usando sem perceber o significado de sentido como algo ruim. Estou sentido com isso. E aí eu comecei a pensar, gente, até que faz sentido isso, né? Porque quando a gente começa a se sentir sentido com a vida, ou seja, estou magoado com a vida, quando eu estou triste com a vida, ela passa a perder o sentido, a perder a razão de existir, né? E outra coisa como sentido, por que a gente atrela tanto sentido a algo ruim, a algo pesaroso, a algo triste? Né? Você já deve ter ouvido por aí, né? Quando você vai conversar com um amigo, com uma amiga, ai, deixa isso pra lá, não liga, né? A gente é muito encorajado a todos os dias parecer forte, passando por cima dos sentimentos, né? Ou se apegando a eles. Não falo mais com aquela pessoa porque eu fiquei sentida com ela, né? Então assim, amiga, não liga pra isso não faz sentido nenhum, passa por cima, né? E até quando a gente vai ficar passando por cima de tudo isso, né? Então a gente vai perdendo a nossa sensibilidade, né? Porque o que acontece? Se sentir dói e o nosso cérebro é treinado para evitar a dor, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar sentir. Mas aí que tá. Sentir não está relacionado apenas a sentimentos ruins, a ficar sentido. Então, quando eu evito sentir, quando eu evito me preocupar, quando eu evito perceber os sentimentos, eu também estou deixando de perceber os sentimentos bons, né? As alegrias, né? As vontades, as felicidades, em nome de não ficar sentido, né? Faz sentido, gente? E aí eu comecei a pensar em sentidos, né? Sentido também tem a ver com os nossos sentidos. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu comecei a questionar o real sentido da vida pra mim foi por quê? Porque a vida havia perdido o sentido, e não o sentido na questão de direcionamento ou de direção. Eu realmente não via mais cor, não via mais sabor. A vida não era mais uma canção alegre para mim, né? Eu não sentia o toque, né, da vida. E o que é isso, né? Nós temos os nossos 5 sentidos e nem sempre a gente coloca esses sentidos para sentir. Então, falando da vida ter sentido, né? Eu queria te convidar nessa semana não a refletir ainda sobre o sentido da vida para você. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que estão vendo este vídeo a se permitirem utilizar os sentidos nessa semana. Que cores fazem parte do seu dia a dia, né? Que odores fazem parte do seu dia a dia? Será que você tem admirado a paisagem ao seu redor?
Ou será que o seu foco está sempre nas coisas ruins, nas coisas tristes, e você deixa passar uma imagem bonita, um canto de um pássaro? No seu almoço, já que estamos na hora do almoço, como você se alimentou? Você observou o seu prato? Recebeu as cores que ali estavam? Observou o aroma, os sabores de tudo que estava ali? E por que eu estou te falando isso? Do mesmo jeito que a gente não aguça os nossos sentidos nas tarefas corriqueiras do nosso dia a dia, a gente vai desacostumando a sentir, ou seja, a encontrar sentido. Então pode ser que a sua vida tá parecendo meio monótona, meio uma repetição, um filme em branco e preto, né? Seu coração não vibra mais, né? Ele não acelera, a respiração não muda, né? Ou às vezes tá muito curta aqui. Então hoje eu me surpreendi, gente, quando eu escolhi trazer pra cá, pra essa semana aqui do nosso hashtag Segundou o Sentido. Eu sempre olhei para sentido, né, como direção, né, como movimento, como um lugar a se chegar. Mas eu nunca tinha percebido este significado do sentido, né, de estar sentido, né, de estar tocado, e muitas vezes de estar magoado. É engraçado que aí começou a fazer sentido para mim, né? A gente fala sobre isso, né? Sentido, eu já levo a mão até no peito aqui, porque é aqui que toca, né? Então, outra coisa, onde você sente as suas emoções, né? Eu, quando sinto emoções, assim, de tensão, de desafio, eu sinto aqui no estômago, que nem agora tristeza, eu sinto aqui no coração. E o que acontece? Se a gente perdeu, né, o sentido de nos conectarmos com os nossos sentidos, imagina a gente saber como que a gente sente os nossos sentidos, né? Por quê? Eu sei que parece meio confuso hoje, mas é para mesmo dar um embrólio aí no seu cérebro para ele começar a buscar novos caminhos e a pensar diferente, né? Porque a gente é meio preguiçoso, nosso cérebro gosta de economizar energia, ele não quer pensar diferente não, gente, tá? Então, quando eu vou sentir, né? Se eu não estou acostumada a perceber os sentidos, como eu vou saber, né? Como aquele sentido se expressa no meu corpo, né? E se eu não consigo perceber os meus sentidos internos, né? Como eu vou perceber os sentidos externos, né? Sempre que a gente fala de sentido, pelo menos para mim, né? Sempre teve a ver com direção, com movimento. Mas o sentido também, ele tem a ver com o parar, com perceber antes de mover, né? E eu percebo que nós estamos muito condicionados a agir, né? Porque a ação, o movimento, ela meio que tranquiliza o nosso cérebro. Estou fazendo alguma coisa. Mas acho que eu já trouxe esse exemplo aqui, quero trazer hoje de novo, às 13h13, né? Ação e movimento, né? 100 passos são 100 passos. Agora, podem ser 100 passos na direção daquilo que eu desejo, ou podem ser 100 passos na direção oposta daquilo que eu desejo, né? Então, se eu não estou acostumado a sentir, a observar os sentimentos, a observar o sentido das coisas, muitas vezes eu estou agindo e não estou vendo resultados, né? Essa é uma queixa que chega aqui constantemente dos meus clientes, né? Eu tô me esforçando, eu tô dando o meu melhor e parece que eu não atinjo os resultados. Foi o que eu disse. Você está dando os seus 100 passos, sim, mas para qual direção você está dando os seus 100 passos, né? Então, ação sem direção, né? A gente fica também à mercê de resultados sem direção. Por isso que a gente precisa treinar, né, todos os dias as nossas habilidades de perceber, de se perceber, né? Quando a gente vai olhar para dentro, às vezes não é um movimento muito fácil, porque nós não estamos acostumados a sentir, porque sentido é algo que traz no seu significado, né,
tristeza, pesar, né? Algo que me incomoda. Então, se é algo que me traz tristeza e me traz pesar, eu não vou querer sentir. Então, percebe que até no cerne da palavra sentido, né, ela já nos afasta da questão do sentir, né? E eu percebo que cada dia mais a gente vai buscando distrações, né? A gente vai buscando ocupações para não olhar para os nossos sentimentos, né? Então vamos começar por parte, não precisa olhar logo de cara para os seus sentimentos. Esta semana eu te convido a olhar para o seu sentir. Antes da gente começar a aprofundar, né, aquela pergunta de $1 zilhão, né? Qual é o sentido da vida, qual é o sentido de viver? Eu gostaria de te convidar para a gente começar ali, né, do passinho pequeno, passinhos seguros, passinhos pequenos. Vamos começar a sentir os nossos sentidos esta semana. Vamos colocar em prática o sentir. Vamos nos permitir sentir, porque eu garanto que fazer as pazes com o sentir, com os seus sentimentos, vai tornar mais fácil você reencontrar e se reconectar com o sentido da sua vida. Todos nós sabemos lá no nosso íntimo o que viemos fazer aqui nessa terra, mas com as coisas do dia a dia, muitas vezes nós nos desconectamos de tudo isso. Então, antes da gente ir lá cavocar as crenças limitantes, os motivos, os traumas e etc e tal, vamos começar pelo começo. Este é o convite que eu faço para você. Volte a sentir. Permita-se utilizar os seus sentidos essa semana. Preste atenção como está a sua visão, não só a sua saúde ocular, mas para onde você está olhando, né? Que filtro você está olhando para ver a vida. Preste atenção, né, nos odores, né? Já viu que a gente fala assim, tô sentindo cheiro de coisa estranha por aí. A gente usa metaforicamente, mas isso está ligado realmente com os nossos sentidos, né? Você está aí recebendo esses perfumes, esses aromas da vida. Como está o seu corpo, o seu tato? Você percebe, né, o toque, né? Você percebe a textura, você percebe o que você sente quando você põe uma roupa, quando você toca um objeto, né? O que você está ouvindo? Como estão os seus ouvidos? De novo, né? Não só a saúde física dos seus ouvidos, mas a quem você está dando ouvidos? Ao que você está dando ouvidos, né? Quais os sabores você tem vivenciado? A vida está com gosto amargo? Ou o seu dia a dia está doce? Né? Que sabores você tem percebido? Que sabores você gosta mais? Você se conecta mais? Então, esse hashtag Segundou é um convite mão na massa para você se reconectar com os seus sentidos. Porque para fazer sentido a gente tem que sentir. E nós perdemos muitas vezes essa conexão com os nossos 5 sentidos. Então, antes de buscar uma direção, uma motivação, um movimento, procure notar de onde você está partindo. Como está você em relação aos seus sentimentos? Você está sentido com a vida? Você está sentido com alguém? Você está sentido com alguma coisa? E faz sentido? Fica sentido aí com a vida, com a pessoa, com essa coisa, com este lugar. Então, este é o meu convite para você nesta semana. Então acompanhe aí nas minhas redes sociais que eu vou te ajudar a colocar em prática este exercício de se reconectar com os seus sentidos. Você vai ver que encontrar o real sentido da sua vida é muito mais fácil do que você imagina, mas isso se torna cada vez mais fácil quando você se conecta com você, com os seus sentimentos e com aquilo que realmente te faz sentir, como sentir no meio de tudo isso. Sei, pode parecer assustador em alguns momentos, mas permita-se sentir. Sinta, desde as tristezas até as alegrias, mas sinta. Evitar os sentimentos
muitas vezes vai fazer com que a gente evite viver. E se tem uma coisa que eu estou aqui para te ajudar, é para que você seja vivo, para que você seja vida, né? Para que você aproveite cada minuto, cada momento deste grande presente que é a nossa vida. Então, uma excelente semana para você. Vem comigo, se conecta com os 5 sentidos, volta lá no tempo do colégio, vamos lembrar, né? Olfato, tato, paladar, audição, visão. Vamos exercitar todos esses sentidos da nossa vida, porque eu garanto que assim vai ficar muito mais fácil de você entender e se reconectar com o real sentido de estar vivo. Então é isso, gente, uma ótima semana para vocês, com muitas cores, sabores, amores, sensações, sons. Explore os seus 5 sentidos e comenta aí comigo quais foram as surpresas que você teve ao longo desta semana. Beijinho!